Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para o embalsamento. Os egípcios choraram a sua morte durante 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com o favor de vocês, falem com o faraó por mim. Digam-lhe que o meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai, logo depois voltarei. O faraó respondeu: Vai e faça o sepultamento do seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. Além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa do seu pai. Somente as suas crianças, as suas ovelhas e os seus bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavalheiros também os acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, do outro lado do Jordão, lamentaram em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por esta razão, aquele lugar do outro lado do Jordão foi chamado Abel-Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré. Campo este que Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedades para a sepultura. Depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: Se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos seus servos, do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um poderoso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Então José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Depois de embalsamado, foi colocado em um sarcófago no Egito.